Glória a Deus. Sentado como nós estamos, eu gostaria de orar um pouco ao Senhor. Michele, você pode vir tocar um pouquinho o teclado? Por gentileza, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pelo privilégio de ser igreja. E Senhor, nós nos unimos de coração em favor da nossa nação, este braseiro chamado Brasil, essa nação de adoradores que adoram o Senhor de todo o coração, com toda a força. Obrigado, Espírito Santo, por se mover nessa terra, por manifestar salvação, por edificar a sua igreja. Te bendigo, ó Deus, que nessa nação o Senhor tem a sua igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, mas a igreja prevalece, ela cresce. Te bendigo, ó Deus, bendigo o teu nome, pela nação brasileira, uma nação de adoradores, uma nação que ama o Senhor, e que serve ao Senhor com um coração reto, com um coração em santidade. Bendito seja o seu nome. E nós declaramos que toda porta das trevas, ela não prevalece contra o avanço da igreja. Toda feitiçaria e idolatria nessa terra é anulada e quebrada, desfeita. Toda perversão sexual caia por terra, toda porta maligna da perversão sexual seja fechada, anulada, toda malícia caiam por terra em nome de Jesus. Declaramos na autoridade do nome de Jesus que todo derramamento de sangue, toda porta seja fechada e anulada. Todo sacrifício que tem acontecido nas ruas, nós declaramos anulado, nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de violência nessa nação e declaramos que se cesse o derramamento de sangue nessa nação. Em nome de Jesus, tomamos autoridade contra toda infidelidade, toda quebra de aliança, toda desonra. Nós declaramos que essa porta seja fechada, anulada seus efeitos. Todo intento maligno de romper casamentos, de romper famílias, de romper amizades, de romper relacionamentos, caiam por terra em nome de Jesus. Declaramos na autoridade do nome de Jesus sobre a nação brasileira que toda vergonha, toda desfeita, toda ofensa lançada contra pessoas, seja fechada essa porta em nome de Jesus. Declaramos sobre a nação brasileira o romper e a manifestação do reino de Deus. Sobre o coração de cada brasileiro, ó Pai, um coração único para com o Senhor, inteiro, íntegro para com o Senhor. Declaramos cada coração brasileiro valorizando a vida que recebeu do Senhor e valorizando a vida do seu próximo. Declaramos, ó Pai, a santidade, a pureza na mente, no coração, no falar de cada brasileiro. Declaramos, ó Deus, a alegria da fidelidade nos pensamentos, no coração, na fala, a alegria da dupla honra, do perdão, do reconhecimento, venha sobre cada coração brasileiro. Sim, declaramos o avanço do reino de Deus na conquista de cada coração brasileiro, de cada um que já ouviu falar do seu nome, que tem andado os primeiros passos, que se firme, daquele que tem se desviado como um filho pródigo e tem falado mal da igreja. Declaramos o perdão sobre todo aquele que declara maldições e fala coisas ruins sobre a igreja do Senhor nessa nação. E declaramos o amor à igreja nessa nação, o amor à igreja do Senhor Jesus. Sim, Espírito Santo de Deus, obrigado por estar sobre as nossas vidas, obrigado por estar sobre o Brasil. Manifesta-te sobre cada brasileiro, faz visitação em cada lar, haja paz, haja favor do Senhor. Sim, dá-nos intrepidez, dá-nos alegria
de falar do teu amor para com as pessoas. Cada um. Espírito Santo de Deus, obrigado por nos escrever sobre Israel e por falar do teu amor para com essa nação que o Senhor chama como meu povo. Querido Senhor, nós nos unimos à oração ali de Romanos 10, que o coração de Israel se volte ao Senhor, que seus olhos sejam abertos àqueles que traspasaram e reconheçam Jesus como o Senhor de suas vidas. Senhor Pai, sobre a nação de Israel venha a tua proteção, haja paz em Jerusalém, haja paz sobre o seu povo ali e um quebrantamento de busca e de reconhecimento de Cristo Jesus como o Senhor de suas vidas. Obrigado, Pai, que o Senhor conhece a cada um de nós. Obrigado, ó Pai, que sobre as nossas vidas não vale encantamento. Toda maldição lançada contra as nossas vidas, contra as famílias, declaro anulado, quebrado. Toma autoridade com toda a palavra maligna lançada contra as nossas vidas. Declaramos o perdão sobre as pessoas que lançaram elas e declaramos que sejam amarrados e amordaçados todos os espíritos malignos que se levantam contra nós, e ordenamos que caiam por terra e que caiam para debaixo dos pés do Senhor Jesus. Tomamos autoridade contra todo intento maligno de avanço da igreja e abençoamos a igreja, ó Deus, com a tua palavra que diz que o Senhor tira de nosso meio toda enfermidade e nenhuma doença prevalece em nosso meio. E assim abençoa a sua vida com saúde, a saúde divina vindo sobre os seus olhos, a saúde divina vindo sobre o seu cérebro, trazendo paz. Toda dor de cabeça seja tirada nessa hora. Todo mal-estar no intestino agora eu ordeno que cesse. E declaro que os intestinos lhe funcionem bem. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Pai, eu lembro diante do Senhor a sua palavra, que diz que todos os filhos serão ensinados pelo Senhor. Eu declaro a Deus o coração do seu povo aberto para receber a sua palavra, receber a ministração do teu Espírito, e que seja grande a paz, a grande a segurança no coração, na mente, no querer, no ânimo de cada um aqui. Declaro que onde há disfunção de alguma forma na alma e há desânimo, declaro hoje ânimo na sua vida. Onde há medo, insegurança no trabalho, declaro um novo dia. Amanhã é um dia próspero, um dia frutífero, um dia de conquistas, um dia de avanço, um dia de ver Deus agindo com entendimento e projetos na sua vida, na empresa onde você está. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Recebe o toque do Senhor na sua vida nessa hora. O Espírito Santo está sobre a sua vida. Comece a agradecer pela presença dEle na sua vida. Recebe saúde na sua bexiga. Toda infecção no corpo, eu ordeno agora, cesse. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ser cheio da presença do Senhor. Ser envolvido com a paz dEle. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém, igreja? Amém.
Quero agradecer a todos que estão orando nos 7 horários, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, às 3 da tarde, às 6 da tarde, às 21 horas e às 24 horas. Obrigado pela sua fidelidade. Se você esqueceu, coloque lá o seu relógio. O meu despertador sempre vai lá, bate às 9 horas, lembra para orar. Mantenha-se firme na oração. E eu quero te fazer um pedido especial, você que tem, nesse tempo, tem o seu compromisso de oração, para orar pelo dia 13 de setembro. Eu quero convidar você para uma reunião especial. Em vez de termos os grupos familiares na quarta-feira da semana que vem, né? Essa semana não, na outra, dia 13, queria te convidar para nós conversarmos sobre a compra dos prédios aqui, mais especificamente dos prédios ali ao lado, que nós temos aqueles 2 barracões que estão unificados, né? Nós queremos conversar, temos uma possibilidade de compra e temos um caminho, um bom desafio para nós todos aí. Então, no dia 13, em vez de termos os grupos familiares, naquela quarta-feira, eu quero te convidar a vir aqui com o seu grupo familiar, às 8 horas, para que nós possamos conversar. Vai ser uma conversa, eu acho, de 1 hora e meia no máximo. Depois você pode sair com o seu grupo familiar e fazer um lanche, conversar e debater ainda alguma coisa. Amém? Então guarde lá dia 13 de setembro. Muito bem. 1 Coríntios 1:9. O que diz lá? 1 Coríntios 1:9. Pode ler comigo no 3? 1, 2, 3. Fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. O ano que nós estamos vivendo tem essa declaração profética, é o ano da comunhão. É um ano que nós estamos nos aprofundando nessa comunhão com Deus. Comunhão é participar daquilo que Deus tem. E você recebeu da parte de Deus um dom, um presente tremendo na sua vida, que é a autoridade que há no nome de Jesus. Nós temos falado nas últimas semanas um pouquinho sobre isso, e Deus dá para você, Ele compartilha com você, como que você conhece a linguagem jurídica, Deus deu para você uma procuração, e nessa procuração, você pode usar o nome de Jesus. Está aí. E usando o nome de Jesus, você vai ver que a autoridade, ela está ali. E o inimigo das nossas vidas, ele quer nos roubar o entendimento e a prática do uso do nome de Jesus. Ou nós falamos o nome de Jesus simplesmente como algo que nos é costumeiro, mas sem a revelação e entendimento do que é o nome de Jesus. Ou nós usamos o nome de Jesus e achamos, não tem nada a ver, usar ou não usar não vai fazer diferença. E isso acontece porque nós não temos a revelação do nome de Jesus. E a autoridade que há quando nós dizemos em o nome de Jesus. O Senhor Jesus, Ele diz para nós assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28:18, né? E Ele diz, portanto, porque essa autoridade me foi dada, eu comissiono vocês, dou autoridade para vocês para fazerem discípulos. Isto é, príncipes por toda a terra, que andam debaixo dessa autoridade, que andam com entendimento debaixo dessa autoridade, que praticam para o bem do seu próximo, para o bem da nação, o uso desse nome, e trazem paz, trazem segurança por onde passam. Trazem alegria, trazem do Espírito Santo, trazem a paz do Espírito Santo, trazem a justiça do Espírito Santo, que é a manifestação do reino de Deus que está aí na sua vida. Nós somos filhos, nós recebemos essa autoridade de filhos. E como filhos nós temos a autoridade de falar no nome ou em o nome do nosso irmão mais velho. Usar a autoridade do seu nome é dizer para as pessoas, Deus te ama. E quando você fala isso, no entendimento, debaixo do entendimento, da autoridade que Deus colocou na sua boca, que quando você fala isso, você rompe cadeias das trevas na vida das pessoas, você rompe os medos, as inseguranças, as opressões das trevas, quando se diz, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você não precisa saber
muita coisa para falar, só precisa dizer isso para a pessoa: Deus te ama, tem um plano maravilhoso na sua vida. Estava ouvindo ontem o testemunho de uma irmã, e ela foi movida por Deus para falar do amor de Deus para uma pessoa no ônibus, cheia, vestida de uma forma alternativa, e ela chegou, perguntou: posso falar do amor de Deus para a sua vida? E a moça tirou o fone de ouvido e disse: eu sou uma adoradora de Satanás, ou alguma coisa assim, eu mexo com bruxaria. Não me importa, só quero falar do amor de Deus para com a sua vida, posso? E insistiu um pouquinho mais, ela disse: então tá bom. Quebrou a barreira e foi falando do amor de Deus para com a vida da pessoa. Pôde dar um cartão para ela, pôde interagir com ela. Esses dias ouvindo um testemunho de um outro irmão que estava no avião, e ele, do lado dele tinha uma pessoa que estava cheirando mal, parecia um maltrapilho. Uma história que aconteceu lá nos Estados Unidos. E esse aqui que estava falando com ele era pastor. Ele começou a falar com ele: o que você faz da vida? Não, eu fico no seguro social, eu sou no seguro-desemprego. A economia americana só funciona se 10% da população tiver no seguro social. Então eu decidi ficar no seguro social. Ele começou a falar com ele: que é isso, que mentalidade é essa? Você foi feito por Deus para ser frutífero, para dar frutos, e não para viver recebendo. Você tem uma capacidade tremenda. Ministrou a vida dele, e aí ele começou a ficar nervoso e começou a levantar a voz: você não sabe que eu mexo com bruxaria, já invoco aqui os espíritos malignos? E o pastor ficou: e você não sabe que eu sou pastor? Que eu sirvo a um Deus que domina qualquer Deus da sua vida? Eu posso invocar aqui qualquer maldição sobre a sua vida, eu vou te matar. Pode invocar a maldição, porque ela está toda quebrada. E eles levantam, né, nesse nível de conversa. E aí ele não sabia mais o que falar. E ele começou a continuar a falar do nome de Jesus, do amor de Deus sobre a vida para aquela pessoa. Quem entende a sua autoridade, do nome que você carrega na sua vida, não precisa ficar intimidado com situação nenhuma. Porque você tem paz, você tem a proteção, você tem o favor dele na sua vida. Você pode andar seguro. E aí, hoje eu gostaria de trazer um outro tipo de mensagem para você. Mas eu fui bastante confrontado nesse processo de oração e de busca sobre o nome de Jesus. E eu me deparei com esse texto de João 16, 24. João 16, 24, ele diz assim: até agora, falando com os seus discípulos, na noite antes de ser traído, ele diz: até agora, vocês não pediram nada ainda em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E eu estava lendo um pouquinho sobre a história de Kenneth Hagin, e ele conta que durante 15 anos ele estava orando pelo seu irmão, para que ele se convertesse a Jesus. E numa tarde ele estava deitado em sua cama, e ele estava lá estudando a Bíblia. Ele chegou lá em Filipenses capítulo 2, lendo aquele texto, que o nome de Jesus foi dado autoridade nos céus, na terra, debaixo da terra. E ele orando e conversando com Deus sobre esse texto, naquele momento ele recebeu uma clareza, uma convicção no seu coração em relação à autoridade que há no nome de Jesus. E ele ficou convicto do nome de Jesus, que ele tem autoridade na terra. E naquele momento ele orou assim: em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quebro o poder do diabo sobre a vida do meu irmão e reivindico a sua libertação, reivindico a sua salvação. Eu disse amém. O resultado foi que em 10 dias, aquele seu irmão entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E aí o Kenneth Hagin escreve o seguinte:
não vai funcionar para você até que você consiga a revelação do nome de Jesus. E se você não captar a revelação disto, o nome de Jesus vai ficar só algo que você diz, que você viu que os outros fazem e você faz também, e não sabe o porquê, a razão do nome de Jesus. Para falar na linguagem de homem, isso foi como que uma peitada do Espírito Santo na minha vida. Eu estou há dias com isso no coração. Senhor, me traz a revelação. Quando diz, não vai funcionar para você sem a revelação. Não é suficiente ter o entendimento em nossa razão da autoridade que há no nome de Jesus. Eu preciso ter a revelação no meu espírito do nome de Jesus. E aí me lembrei da oração que muitos tenho feito. Tenho feito por mim, tenho feito pela igreja. Sempre que eu tenho a oportunidade de orar por alguém e sou lembrado desse texto, eu oro esse texto para com a vida das pessoas. E esse texto diz o seguinte, lá é uma oração em Efésios capítulo 1. Paulo ele está escrevendo 7 conquistas tremendas do Senhor Jesus na cruz. E parece que ele, num certo momento, ele para sobre o que ele está falando, porque ele percebe que há uma intensidade maior que precisa vir aqui. Não é o que ele está escrevendo, não dá para entender aqui. Precisa ser entendido no Espírito. E ele para, ele ora. Veja lá Efésios 1, a partir do 15, veja o próximo. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Ele orava pela igreja, agradecendo, pela igreja. E aí no versículo 17 ele fala da sua oração, do que ele orava. E do que eu tenho orado e buscado em Deus. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e espírito de revelação, no pleno conhecimento dEle. No pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou e as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa terra, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. O próprio texto em si, ele é um texto que, assim, na primeira leitura, você diz, puxa, do que ele está falando? Como assim? Parece que é uma frase só que ele vai seguindo e você tem dificuldade de seguir o pensamento dele. Mas ele ora no versículo 17, pedindo para que as pessoas recebam o espírito de revelação e o espírito de entendimento. As coisas espirituais, elas se entendem espiritualmente. O nosso homem natural, a nossa razão, nossa lógica, não consegue entender as coisas de Deus. Quando alguém diz assim, mas eu leio a Bíblia e não consigo entender. Pois ela não se entende com o nosso entendimento natural. Eu preciso ter uma experiência de revelação. Eu preciso ter uma experiência onde eu vejo que o próprio Deus está falando comigo, me abrindo o entendimento
sobre aquele assunto. E para que eu possa ter revelação, eu preciso de duas coisas. Palavra, a própria palavra de Deus, e eu preciso da oração. Eu preciso de tempo com a palavra. Quem diz eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não vai ter revelação de Deus na sua vida. Vai ouvir falar do que Deus tem feito na vida das outras pessoas. E vai viver talvez daquilo que Deus está falando com as outras pessoas. Mas não vai ter uma experiência pessoal. Deus ministrando, abrindo o entendimento, falando dos mistérios de Deus. Essa semana, num grupo de pastores, nós estávamos pensando sobre isso. O reino de Deus, ele é feito de mistérios. E esses mistérios são seus. Você pode conhecer os mistérios de Deus. E assim como num filme de aventura, que muitas vezes, quando você vai a uma caça de tesouro, você vai cumprindo etapas, assim são as coisas no reino de Deus. Deus vai mostra uma coisa, depois ele mostra outra, que está ligada com a outra, que vai para outra. Mas para isso precisa de tempo. Para isso precisa de tempo com a palavra de Deus. E eu preciso também de tempo para conversar com Deus sobre a palavra. Isso é a oração. Oração não é ficar falando para Deus, é ficar conversando com Deus sobre a palavra. É ficar ruminando, repetindo essa palavra. Falando com Deus, como é isso? Em nome de Jesus, eu oro e recebo. Para que eu tenha uma alegria completa. Eu oro e recebo. Simples assim. E se eu quero conhecer a autoridade que há no nome de Jesus, eu vou precisar passar tempo com a palavra de Deus. Eu vou precisar falar a respeito. E sem a oração e sem a palavra de Deus não há revelação. Eu não vou entender as coisas no meu espírito. O espírito precisa de tempo. Kenneth Hagin, ele diz que ele estava numa tarde, ali deitado na sua cama, folheando a Bíblia com um livro que ajudava ele para estudar, conversando com Deus. Em vez de assistir lá o programa matutino, o programa da tarde, ele decidiu em separar um tempo, em vez de ficar naquele azulzinho, joinha, né? Em vez de ir lá ficar com ele, meditar um pouquinho na palavra. Como é que é o processo de uma revelação? A palavra de Deus ensina que a revelação ela vem. Você não tem domínio sobre ela. Agora eu vou receber uma revelação. Não, você passa tempo com Deus. Você passa tempo conversando com Deus e a revelação ela vai vir de uma forma natural. Ela vai brotar de dentro de você. E nós lemos lá em Romanos 10, 17. Eu passei isso para você, Romanos 10, 17. Vamos ler esse texto bastante conhecido, né? A fé, consequentemente a fé, ela vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a pregação da palavra de Deus. A fé, a convicção da verdade da palavra de Deus, ela vem pelo ouvir. O que você ouve é o que você crê. Por exemplo, quando a gente escuta muito noticiário ruim, fica lá no meio-dia, não sei, lá tem uns programas de policial, né? No fim da tarde tem uns negócios também assim, nem sei os nomes lá direito. Antigamente era aqui agora, né? Eu sei lá como é que é o nome hoje. Se você fica ouvindo aquilo, a tua fé é de acordo com o que você ouve. E entra em desespero em relação à nação brasileira. E como muito bem já é dito aqui, fica ouvindo o relatório das trevas, então você acha que as trevas estão vencendo no Brasil. Enquanto que, na verdade, o reino de Deus prevalece. E as portas das trevas, elas não prevalecem contra o avanço da igreja. Então, ouvir é dar atenção. É se dedicar e compreender o que está sendo comunicado, o que a outra pessoa está dizendo. Às vezes perguntar, mas o que o Senhor quer dizer com isso? Que se eu pedir em nome de Jesus, eu vou pedir e vou receber. O que o Senhor quer dizer com isso? Como assim? É simples assim? E o Espírito Santo vai dizer, é. Ouvir o que eu preciso? Eu preciso ouvir a pregação, a palavra de Cristo, o rema, que é usado aqui quando ele fala de palavra, a palavra no grego ali é rema.
que significa a palavra que procede da boca de Deus. Quem para ouvir a palavra de Deus, tem o tempo como você hoje à noite separou para estar aqui. Você está num ambiente de revelação, onde o Espírito Santo está aí sobre a sua vida, está falando com você. E você percebe o falar dele nos pensamentos que vêm e vão, em algumas coisas que ele está te chamando a curiosidade, que ele está querendo ministrar à sua vida. É o que Deus está dizendo. É parar diante de um texto como esse, de uma oração como esta: Senhor, o que o Senhor está falando? Um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Eu preciso disso? Eu preciso. Senhor, me dá esse espírito de sabedoria. Dá-me esse espírito de revelação. Eu quero isso na minha vida, eu preciso disso na minha vida. Nesse momento eu recebo revelação. E o que estava oculto no meu entendimento natural, na maneira de eu ver as coisas, agora se torna uma palavra viva no meu coração. E eu tenho o que a gente às vezes diz assim, a experiência do agora entendi. Tem muitas coisas que nós não entendemos na palavra de Deus. A palavra de Deus inclusive diz assim lá em Provérbios, que a glória de Deus é encobrir as coisas, é esconder as coisas. E a glória dos reis, a sua glória, é de descobrir as coisas. Deus esconde para que você procure, e quando quem procura, acha. Quem bate, as coisas são abertas. Quem pede, recebe. Deus trabalha dessa forma. Dando um exemplo pessoal dessa semana, que para mim assim foi algo, puxa, que legal. Debatendo com alguns pastores, um pastor lançou assim uma pergunta sobre amar a Deus de todo o coração e toda a força. E o outro perguntou, o que é com toda a força? Assim, né? Pega toda a força e... todo esforço humano que você emprega. E nas conversas, de repente, o pastor diz assim, com todas as forças significa não colocar suas forças em outras coisas. Na hora me veio a palavra foco. Quando você está focado no seu trabalho, você está fazendo com todas as suas forças. Quando não está se distraindo com sentimentos e outras, focado naquilo, todo o meu foco deve estar na graça de Deus. E não posso dividir a minha força entre lei e a graça. Porque quem mistura lei e graça está na mornidão. Nós já falamos aí há um tempo atrás. Frio é lei, quente é a graça. Mas quando se mistura, se está na mornidão. Foco na graça, 100% graça de Deus. 100% a justiça de Deus que nos foi entregue como um dom. De toda a força, viver e servir a Deus com foco naquilo que Ele coloca para as nossas vidas. E aí, voltando para a oração, Paulo, em sua oração, ele pede pela revelação da parte de Deus, para que os olhos do coração, os olhos do seu coração sejam iluminados. Ser iluminado você tem o costume de dizer isso, né? Recebi uma luz aqui, né, para resolver um problema. Foi iluminado, né? Nós usamos muitas vezes essa expressão na questão de luz com conhecimento. As Escrituras também usam assim. Você receber luz sobre um assunto é receber entendimento sobre um assunto. E os olhos do meu coração precisam ser iluminados. Eu preciso ganhar conhecimento, um conhecimento espiritual. E ele pede por 3 coisas que nós sejamos e nós recebamos o conhecimento, a revelação. A esperança do seu chamado. Diga comigo, a esperança. Olha para mim aqui. Não se distraia, mantenha foco, toda a força. Ele fala herança. Diga comigo, herança. Para você entender a herança, a riqueza que você recebeu em Jesus, é só por revelação. Porque a minha mente natural não consegue entender isso, não consegue acompanhar isso. Para eu entender a esperança do meu chamado em Cristo Jesus, das coisas que Deus vai fazer, eu preciso ter uma revelação sobre isso. Eu não consigo captar isso com a mente natural, mas no meu espírito eu consigo receber isso. Eu consigo ter certezas inabaláveis no meu coração em relação à esperança,
e a herança que nós recebemos em Cristo Jesus. E eu quero entrar um pouquinho mais no terceiro que ele pede. Ele diz, ele ora para que nós tenhamos os olhos do nosso coração iluminados para entender o poder da ressurreição. O poder que há na autoridade do nome de Jesus. E eu vou tentar explicar um pouquinho isso. A autoridade que lhe foi confiada no nome de Jesus. Quem ressuscitou Jesus foi o poder de Deus, que levou o nome dele acima de qualquer autoridade no céu e na terra. E o Senhor Jesus, por causa da manifestação do poder na vida dele, recebeu autoridade com um nome que está nos céus, na terra, debaixo da terra. O nome dele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E o poder de Deus que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, significa que quando Jesus morreu na cruz e quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele experimentou que Adão experimentou lá no Éden, a morte espiritual. O seu relacionamento com Deus foi cortado. E ele morreu espiritualmente. E o poder de Deus fez ele nascer de novo. Ele foi o primeiro que nasceu de novo. Ele foi o primeiro que venceu a morte espiritual e o primeiro que venceu a morte física eternamente. Depois de receber toda a autoridade, o Senhor ele foi estabelecido como cabeça. E aqui ele fala como líder, como aquele que está em comando, como o cabeça da igreja. Agora, queridos, nós somos o corpo de Cristo. A cabeça com o corpo. A sua cabeça não sai por aí sozinha, exercendo autoridade. Não, o corpo tem que ir junto, não é assim? A cabeça e o corpo sempre andam juntos, senão está morto, né? Leva aí a minha cabeça. Não, a cabeça está ligada ao seu corpo. Agora nós manifestamos a autoridade de Cristo. E lemos nas Escrituras de que, assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Você e eu, nós somos Cristo Jesus sobre a face da terra. Antes o Senhor Jesus tinha um corpo físico como o nosso. E com o seu corpo físico, você sabe disso, nós já conversamos sobre isso, o seu corpo físico lhe dava autoridade para agir sobre a face da terra. Hoje o Senhor Jesus não tem mais um corpo físico como ele tinha. Ele tem a sua igreja. Nós somos o corpo dele sobre a terra. E sabemos que somente quem tem o corpo físico, como eu falei, tem autoridade sobre a terra. E o Senhor Jesus hoje tem autoridade na terra por meio da sua igreja. Por que se fala tão mal da igreja? Por que as trevas levantam até os crentes para falar mal da igreja? Porque é o corpo de Cristo. É a manifestação do reino de Deus sobre a face da terra. Quando você em casa está reunido com os seus, em nome de Jesus, ali está a igreja. E essa igreja, ali chamada família, ela tem a autoridade que há no nome de Jesus. A autoridade que venceu a morte, que venceu todos os poderes das trevas, a autoridade sobre qualquer circunstância. E quando 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, entendem a autoridade que há no nome de Jesus, pode impedir o que quiser. E lhe será dado. Só ler lá em Mateus. Quando nós nos reunimos como igreja, por que há tanta batalha para que nós nos reunamos como igreja num domingo à noite? Por que existem programações que querem nos tirar da igreja? Por que muitas vezes até pessoas bem intencionadas querem nos tirar da igreja para nos conversar conosco quando nós estamos reunidos como corpo? Estamos manifestando juntos o reino de Deus. Por que é às vezes tão difícil vir à igreja? Porque há uma batalha espiritual em torno disso. Graças a Deus que você venceu, você rompeu, você está aqui. E vamos orar para que os outros venham e rompam também. E não fiquem parados, paralisados, fora da experiência do corpo de Cristo. De ouvir e receber a ministração do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina assim, que Jesus morreu e nós... Você conhece a sua Bíblia? Jesus morreu e nós... Romanos 6, você conhece a sua Bíblia? Meu irmão, minha irmã, você é membro da Comunhão Cristã Shalom, você tem entendimento, você recebeu revelação. Se Jesus morreu, nós
forte, nós morremos com Ele. E se Jesus ressuscitou dentre os mortos, pois nós somos o corpo de Cristo. O batismo representa isso. Nós nos identificamos com Ele na sua morte. A morte que Ele morreu na cruz, Ele morreu por nós, nós morremos com Ele e nós ressuscitamos, levantamos para uma nova vida. E nós temos o poder da ressurreição manifesto em nossas vidas. E Jesus, Ele foi assentado à direita do Pai e nós... com coragem, com força, e nós estamos assentados com Ele. Veja Efésios 2:6. Jesus morreu e nós morremos com Ele. Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Jesus está sentado à direita do Pai e nós estamos assentados à direita do Pai, no lugar de autoridade. Estar assentado significa que a obra foi concluída. E nem quando se limpou a casa, aí você senta e toma um café. Põe um bolinho ali e festeja. Oh, glória a Deus, terminei a obra. Jesus, Ele veio, se assentou, porque Ele terminou a obra. Ela está completa. E a Bíblia diz aqui, terminando esse texto ali, o seu corpo, e Cristo Jesus foi dado como cabeça sobre o seu corpo. E a igreja é o quê? A plenitude dele mesmo, que é tudo, enche em todas as coisas. Volte comigo lá em João 16, 24. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e recebam, para que a alegria de vocês seja completa. O Senhor Jesus nos deu uma procuração do seu nome. Nós podemos pedir e nós recebemos, quando nós entendemos a autoridade que há no nome de Jesus. Quando tivermos isso como revelação, como um espigão dentro de nós, a certeza, a confiança, entendimento, a clareza no nosso espírito. Ele não diz aqui, como muitas vezes eu entendi, até ensinei, que na oração Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não, Deus pode dizer espere. Aqui Ele simplesmente diz peça e receba. Eu posso te citar muitos versículos que falam assim. A sua oração, ela é para ser sempre respondida. Quando o Kenneth Hagin diz, em 45 anos de ministério, Deus nunca me disse não, sempre disse sim. Diz, o que você está falando? Vamos entender a autoridade que há no nome de Jesus. E aqui ele complementa. Vocês pedem, recebem, e a vossa alegria será completa. A autoridade do nome de Jesus, ele precisa cair como uma revelação em nosso espírito. Uma revelação é uma convicção profunda no coração. É uma revelação, é uma certeza inabalável que cai no coração. Quando eu falo em nome de Jesus, eu sei que invoquei a autoridade máxima. E debaixo dessa autoridade máxima eu posso pedir e eu vou receber. Concluindo, a autoridade do nome de Jesus nos foi delegada. Está aí, foi dada uma procuração. Precisamos nos posicionar e manifestar essa autoridade em nossa própria vida, com relação à nossa própria alma, de trazer, como Paulo diz, todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos para debaixo da obediência de Cristo Jesus. Para isso eu uso a autoridade do nome de Jesus. Para não ficar sendo jogado para lá e para cá como um menino, como uma menina, em seus sentimentos e circunstâncias. Preciso aprender a usar o nome de Jesus, a autoridade, e manifestar ela na minha casa. Se existe um mal-estar dentro de casa, eu preciso me levantar e dizer, em nome de Jesus, essa casa é do Senhor. Nessa casa, a paz.
Todo espírito de confusão, de gritaria, não tem lugar nessa casa. Essa casa é do Senhor Jesus. Aqui há a paz, a segurança. Às vezes, a gente precisa falar com as trevas, que nem a gente fala com um cachorro para ele nos obedecer. Não sei se tem um cachorro em casa, mas quando eu quero mandar o meu Lucky para ir no canil, Lucky, que náusea! Ele vai andando, entra lá, fecha, não preciso falar 2 vezes. Ele entendeu. É só o tom de voz. Ele sabe certinho. Senão ele sabe que vai sobrar para ele. Com as trevas, às vezes, se precisa se posicionar assim também. Falando firmemente. A autoridade do nome de Jesus nos foi delegada. Ela foi entregue. O que nós vamos fazer a respeito? Vamos nos colocar em pé, por gentileza? Gostaria que você se reunisse comigo. Estou nesse processo há dias, renovando esse entendimento dentro de mim sobre o nome de Jesus. Eu quero te convidar a orar comigo. A orar aí na sua vida, como casal, como família. O Senhor nos revela a autoridade que há no nome de Jesus. Nos revela, isso vai brotar de dentro de você. Vai ser um agir do Espírito Santo que vem de dentro da sua vida. Uma segurança que você vai perceber com clareza quando é a revelação. Não é se convencer. É orar a Deus e permitir que a revelação ela cresça dentro de você. Às vezes ela vem, parece uma bola dentro de você. Ela vai crescendo, crescendo até te tomar como ser, como todo. Você sabe que é assim. E quando você se posiciona e ora, você sabe que sabe. Deus ouve a minha oração. Deus não é um Deus que trabalha com dúvida. Ele trabalha com certezas. Por isso que o justo vive pela fé, pelas certezas que ele recebe da parte de Deus. A fé, ela vem como? Pelo ouvir. Se dar tempo a ouvir a palavra de Deus, se dar tempo a conversar com Deus. E isso vai brotar dentro de você. Pai Celeste, obrigado pelo Espírito Santo que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Espírito Santo, por se mover dentro das nossas vidas. Eu te peço, Pai Celeste, que essa oração ali de Efésios, o Senhor nos atenda a ela em nome de Jesus. Dá-nos espírito de sabedoria, um espírito de revelação, no pleno conhecimento da Tua autoridade, de quem o Senhor é em nossas vidas, da autoridade depositada sobre as nossas vidas, da autoridade que o Senhor nos deu na nossa esperança, no nosso chamado, no poder que foi depositado, na autoridade que foi depositada em nossas vidas. Espírito Santo, faz isso crescer na vida de cada um aqui, do mais novo entre nós ao mais velho, do que está dando os primeiros passos, que receba a revelação do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. O mais experiente entre nós, que tem andado com o Senhor que se multiplique a revelação do entendimento do nome de Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Fui lembrado aqui. Eu fico muito incomodado quando a gente cai na mesmice. Quando a gente cai na mesmice, a gente se torna uma igreja na média, que fica olhando um para o outro, que o outro faz e que não faz,
fica achando que aquele devia de fazer isso mais, aquilo outro. E viver assim é muito ruim. É viver no natural. E a igreja, ela vive da revelação. A igreja vive, quando Paulo fala ali que nós morremos, ressuscitamos, nós ressuscitamos para andar em novidade de vida. Coisa nova todo dia. Ao ler um texto tem sempre algo novo. Ah, sim, vale a pena viver. Viver na revelação. Viver da revelação todo dia, toda hora. Senhor, o que o Senhor está me ensinando aqui? O que eu vou aprender agora? Vamos viver assim? A nossa ITM, ela surgiu assim. Ela não surgiu como uma escola regular. Ela é uma escola, se ela não tem revelação, ela é uma escola na média. Não tem diferencial. O diferencial da ITM é que ela é uma escola de revelação. Você aprende por revelação, pelo mover do agir de Deus. A escola de profetas que nós temos, ela vive da revelação. Se não tem revelação, está morta. A escola de adoração é assim também. Um culto onde não há revelação, está morto. É como o Fernando disse, quando recebeu a oportunidade de falar: Senhor, me dá pão fresco, me dá uma revelação nova. Quero falar das novidades do Senhor na nossa vida. Aquilo que é velho se torna novo e fresco para nós. Quero te convidar a ser um crente assim. Um crente que, Senhor, a revelação dessa hora, a revelação desse minuto, a revelação desse dia. Senhor, algo difícil aconteceu na minha vida, eu preciso agora da sua revelação, porque o teu poder vai se manifestar nessa hora. Esses dias me vieram contar uma história triste. Comecei a rir, porque Deus estava mexendo com o coração das pessoas. Deus está fazendo uma história nova, mas às vezes precisa dar uma chacoalhada na gente. Viver na revelação. E hoje Jesus foi revelado no seu coração. E Ele te ama. E Ele está te chamando para essa vida, essa novidade de vida. Hoje é seu dia, você veio aqui. E hoje você tem a oportunidade de dizer: Senhor, eu quero viver essa vida que o Senhor tem preparado para mim. Uma vida em abundância. Uma vida onde você ora e você recebe. Simples assim. Tudo começa em declarar o nome dEle sobre a sua vida e reconhecer Ele como o Senhor da sua vida. Reconhecer que Ele perdoou os seus pecados, que Ele ressuscitou dentre os mortos para que você tenha vida e que você pode governar em vida e não ser governado pelas situações e circunstâncias. Há uma vida e uma vida em abundância para você. Eu quero te convidar a fazer uma oração. Por gentileza, feche seus olhos. Você que está hoje aqui e que vai fazer essa oração renovando os seus votos. Depois eu quero orar com você. E você que vai fazer pela primeira vez, faça de todo o coração. E a igreja vai te acompanhar. Por gentileza, ore assim, dizendo: querido Pai Celeste, eu abro o meu coração e te recebo como meu Senhor e Salvador. E eu declaro: Jesus é o Senhor da minha vida. E creio no meu coração que Ele morreu e ressuscitou pela minha vida. Eu recebo o seu amor, o seu perdão, o seu favor na minha vida. Eu recebo a vida em abundância. E eu quero andar com o Senhor todos os dias da minha vida. Eu rejeito a Satanás e seus demônios e a toda maldição e me declaro livre no nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Amém. Amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, por gentileza, saia do seu lugar.